Nós estamos contentes com cada um dos nossos irmãos que estão aqui hoje conosco, nos visitando. Também queremos expressar a nossa alegria em ter amados amigos nos ouvindo posteriormente através das nossas mídias. Fica aqui registrado o nosso convite para que os irmãos possam estar junto conosco, nos visitando e cultuando com a gente aqui. Estamos em frente ao Sindicato da Penha e é bem fácil de achar. Você é nosso convidado para participar junto conosco de um dos nossos cultos. Nós temos culto às 19h30, onde nós nos reunimos nas quartas-feiras, 19h30, para oração, culto de oração. Temos escola bíblica dominical todo domingo às 9 horas e temos o culto público também aos domingos às 19h30. Que Deus abençoe sua vida, que você se sinta-se cativado a estar conosco, desfrutando da bênção da comunhão. Será uma honra, uma alegria para nós ter cada um dos irmãos aqui. Gostaria também de deixar registrado o convite para o grupo de comunhão de casais. É agora, na outra quinta-feira, né? Na outra quinta-feira, os casais estão convocados a se reunir mais uma vez. Mensalmente nós vamos fazer esse culto. É agora? Nessa quinta-feira, né? Então tá bom. Quinta-feira, dia 24, né? Se não estou errado, hoje dia 20, né? Dia 24, estaremos reunidos na casa de Anaíra e Leandro, correto? Então fica aí já o convite para todos os casais da nossa igreja. E também, se você quiser levar um casal amigo, você também pode fazer isso. Será uma grande bênção receber os nossos irmãos ali. O primeiro encontro foi muito bom, né? E a gente tem estudado A Vida Cristã no Lar, que é um livro, um manual prático, né? Manual prático que nós temos ali estudado. Será de grande edificação para você. Quero, sem mais delongas, abrir as Escrituras junto com os irmãos. Carta aos Gálatas, dando continuidade às nossas exposições, capítulo 5, versículo 16 ao 26. Essa é a perícope de hoje. Quero que você deixe aberta por um instante, onde eu quero te levar a pensar sobre uma realidade que está contida naquilo que o Mateus aqui nos apresenta como a palavra de transição. O Sermão da Montanha, ele nos traz exigências práticas de uma vida cristã. E hoje é comum nós vermos ou ouvirmos as pessoas dizendo: é o crente carnal, é o crente que crê em Deus, mas não vive como Deus quer que ele viva. É o crente que acredita na palavra de Deus, mas que não pratica a palavra de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, especificamente se você olhar o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ver que a palavra de Deus, ela nos apresenta exigências para que nós vivamos de modo com que professamos pertencer ou crer. Então, quando nós vamos olhar para essa perícope e vamos observar um contraste, vamos observar que o apóstolo Paulo está apresentando aqui para nós dois modos de vida. Nós precisamos olhar para essa realidade de hoje, o evangelicalismo, como as pessoas querem viver, dizendo que acreditam, que seguem, pessoas que são batizadas, que se batizam, mas que não evidenciam de maneira nenhuma uma vida em Cristo. E um discurso retirado, talvez de um versículo isolado das Escrituras, diz assim: olha, não venha me julgar. Não venha me julgar. Que é isso, irmão? Você está me julgando? Você escuta frequentemente, como eu escuto, pessoas dizendo assim: olha, cada um vai prestar contas a Deus. Nós não sabemos se aquela pessoa vai ser salva ou não. E você não pode julgar se aquela pessoa é um verdadeiro cristão ou não pode. Eu quero dizer para os irmãos, nós de fato não podemos ter um julgamento pessoal a respeito disso. Mas as Escrituras, elas fazem um julgamento a respeito de como o crente vive e quem ele é. As Escrituras nos apresentam um modelo que quem não se enquadra naquele modelo está fora. Está fora. E eu, ao observar alguns
comportamentos de alguns cristãos, ao começar na nossa comunidade e estendendo para a nossa cidade. Afinal de contas, São Fidélis é uma cidade propriamente dita cristã, né? Proporcionalmente, a cidade no Brasil com o maior número de igrejas batistas. A quantidade de cristãos em evangelho é elevadíssima. E aí você olha para isso e fala assim, pô, show de bola. Então, o negócio vai fluir, o evangelho aqui. As pessoas de fora que recebem essas informações falam assim, então aquela cidade lá é uma Genebra do século XXI. Né? Depois que Calvino chega. E eu quero te perguntar, qual é a realidade de vida prática que nós observamos em nossos dias? O quadro de crentes nominais é está lá em cima. Mas aqueles cristãos, ou seja, aqueles tipos de Cristo, aqueles pequenos cristos, será que eles não têm sido raros? Quando você avalia a sua vida cristã, o cristão que você é, será que você se enche de orgulho? Ou será que você se sente de fato envergonhado e é sincero com você mesmo, dizendo, olha, eu preciso dar uma melhorada, preciso de ajuste? Nós devemos estar atentos à nossa prática de vida cristã, pois nós não somos chamados para ser crente do nosso jeito, andar de maneira que nós bem entendemos. Se na primeira parte o apóstolo Paulo nos diz, Cristo fez uma obra para salvar vocês, capítulo 1 a capítulo 4 de Gálatas. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, e aí, como é que vai ficar? Vocês receberam a pregação, vocês se converteram, vocês professaram que querem seguir a Cristo, e como vocês estão vivendo? O versículo de número 15, da última perícope abordada, o apóstolo Paulo vai dizer que vocês estão se devorando entre vocês. Será que de fato vocês foram alcançados pela graça e vivem uma vida em Cristo? Será que o amor de Cristo está mesmo entre vocês? E agora o apóstolo Paulo vai continuar a exortar sobre uma vida prática no Evangelho, versículo 16 ao 26 da palavra de Deus. Se você quiser ficar sentado, você pode ficar à vontade, diz assim a palavra de Deus. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros,
e tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. Feche seus olhos. Deus, a parte mais importante da pregação já aconteceu, a leitura da palavra. O meu objetivo é continuar a deixar claras as Escrituras para os meus irmãos. Que eu não seja atrapalho, mas que eu seja um instrumento afiado do Senhor para conseguir, ó Deus, através da pregação do Evangelho, conduzir os meus irmãos a serem edificados pelo Senhor. Deus, me ache nessa noite como um bom dispenseiro e que a ida à sua dispensa possa ter sido, ó Deus, substancial, de modo que o alimento seja forte, seja um alimento rico e que nessa noite possamos sair daqui fortalecidos por sua palavra, prontos a viver uma vida em conformidade com a sua palavra, Deus. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. O padrão do Evangelho é alto. Nós somos limitados e incapazes. Por isso, nós clamamos ao Senhor, pedimos clemência ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Opere em nós com a sua maravilhosa graça e não nos prive, Senhor, de uma vida cheia do seu Espírito Santo, porque sem isso nós não conseguiremos nos sustentar, ó Deus. Pai bendito, vem de encontro ao seu povo. Passe a sua peneira santa, nos afinando, Senhor. Nos leve para a sua santa bigorna e nos lapide como um instrumento que precisa ser batido para estar preparado. Nos purifique, Senhor, com a sua palavra. Nos transforme com a sua palavra. Nos mude com a sua palavra. Mude nosso pensamento, as nossas ações. Ó Pai, não nos permita viver um marasmo, uma vida como um crente peão, girando, girando, sem sair do lugar, Senhor. Ó Deus, nos tire, Senhor, a covardia de não querer dar um passo a mais, renunciar, viver como bem entendemos, ó Pai. E nós sabemos que a sua palavra é suficiente para fazer isso. Que o Senhor seja glorificado e que a sua palavra seja despejada em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Um viver no Espírito, amados irmãos. Primeiro eu quero destacar 3 pontos de modo introdutório para nos fazermos uma inserção no texto lido para exposição. Primeiro, aquele que foi salvo pela graça é guiado pelo Espírito. Quando nós dizemos isso, nós estamos assumindo que é impossível, não tem como, de maneira alguma, um crente ser tocado pela graça e continuar vivendo como vivia. Segundo, há uma evidência clara de uma nova vida. Se você olha para o seu passado e fala assim, eu estou igualzinho quando eu estava sem Cristo, eu quero te dizer que você não se converteu ainda, você não foi convertido. Você está vivendo um engano em si mesmo. Você até acha legal as Escrituras, você acredita em Deus, mas você não serve a Deus. Terceiro, é impossível que alguém diga, sou salvo pela graça, e continue vivendo exatamente como isso. Agora eu estou lhe dizendo a vida prática. É o modus operandi do crente.
Você funcionava para o mundo antes de Cristo de um jeito. E, de forma bem clara, você precisa funcionar para Cristo e para o mundo de outra maneira, completamente diferente daquela que você vivia antes de Cristo. Se você conhece alguém que diz, eu sou salvo pela graça, mas que não vive uma nova vida, uma vida diferente daquela que ele vivia antes, você precisa alertá-lo que ele está anestesiado, caminhando para o inferno. Pastor, mas Cristo é que sabe do coração da pessoa, a gente não pode fazer juízo. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia é bem clara naquilo que ela diz. É pelos frutos que você conhece a árvore. Há sintomas de um crente verdadeiro que são evidentes diante da sua prática de vida. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos diz: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. E se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Um crente, ele não precisa de um batismo no Espírito Santo que faça o rodopiar, pular, falar em palavras emboladas, inventadas, língua dos ETs, para ele dizer que foi batizado no Espírito Santo. No ato da conversão, o crente recebe o Espírito Santo. E se um crente não tem uma evidência de que vive uma vida no Espírito Santo, ele não se converteu. Nós, os crentes latinos, americanos, de modo geral, nós gostamos muito de ver evidências de uma conversão em atos espirituosos, né? Se o cara é alguém que sabe falar bem, que se expressa bem, olha, aquele cara é cheio do Espírito Santo. Se o cara tem determinado dom espirituoso, né? Ele fala em outra língua, ele profetiza, ele revela. Não, o cara é cheio do Espírito Santo. Eu quero te dizer que não existe possibilidade alguma de um crente convertido não ter a presença do Espírito Santo no seu coração. E se ele tem a presença do Espírito Santo no seu coração, ele não está no domínio da carne. Ou seja, a sua vida agora é diferente. Outrora nós andávamos segundo o fluxo desse mundo, segundo a potestade do ar, segundo as influências mundanas. Mas quando somos atraídos pela graça, nos rendemos, cremos, o Espírito Santo se apodera de nós. Agora, Paulo fala, se é que de fato o Espírito Santo habita em vós. Aquela vida que vai ser guiada pelo Espírito, não é como no Antigo Testamento, não, irmãos. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era transitória, né? Sobre reis, profetas, Deus se apoderava e dava o Espírito Santo a uma presença transitória. Saul, por exemplo, rei de Israel, quando Saul fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, o Espírito do Senhor se retira de Saul. Nós que acreditamos e professamos, conforme os pilares das doutrinas da graça, do calvinismo, de uma igreja centrada nas Escrituras, nós entendemos que uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, não existe uma bagunça com Deus, negócio de dar o Espírito, tira o Espírito, dá o Espírito, tira, dá o Espírito, o cara está lá fervoroso, ele recebe o Espírito.
Ele vai lá na frente, clama, ele vai no monte, ele busca e ele tem o Espírito Santo. Aí quando ele vai caminhando, ele peca, o Espírito Santo vai embora. Ele está sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é manifesto, derramado, desde o cumprimento de Pentecostes, que muitos estão buscando, culto após culto por aí, o Espírito Santo foi derramado. Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 2, o que acontece? O Espírito Santo vem. É derramado. Não são mais teofanias, epifanias, é a presença manifesta, contínua, constante do Espírito Santo na vida do crente. Não é transitório. Se é que de fato Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Conversão. O texto nos apresenta a seguinte estrutura, irmãos. Versículos 16 e 17, Paulo está nos mostrando uma guerra travada. No versículo 18 ele apresenta um contraste, mais uma vez Paulo usa dos contrastes para explicar e combater os falsos pregadores judaizantes. Ele contrasta agora o Espírito e a lei. Versículo 19 a 21, ele nos apresenta as obras da carne. Ele descreve em 4 blocos as obras da carne. Versículo 22 e 23, ele nos apresenta o fruto do Espírito, como se fosse uma mexerica, cheia de gomos. Não são vários frutos, é um único fruto com vários gomos. Ele apresenta os gominhos desse fruto. Versículo 24 a 26, a vida prática. Eu quero olhar com os irmãos, então, desenvolver esse texto com os irmãos e olhar para os versículos com os irmãos e entender alguns pontos importantes. Se você quiser, depois eu compartilho o sermão na íntegra. Eu estou treinando aqui com os irmãos. É bom que os irmãos vão serem meus avaliadores, vão me ajudando a construir. Só estou esperando ganhar de presente a canetinha, que aí vocês vão ver o que é bom. Eu vou riscar no meio do sermão assim, fazer anotações no meio do sermão, né? Deus proverá. Mas vamos observar, irmãos, o que o texto está nos apresentando. Primeiro ponto, versículos 16 e 17. A estrutura está aqui, né? Temos aqui um sermão como um bom calvinista de 5 pontos. O que o texto nos apresenta? Nessa guerra travada. Nessa guerra travada, você alimenta, o que você alimenta é o que vai vencer. O que você alimenta é o que vai vencer. Versículos 16 e 17, olha comigo aqui. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, e de modo que não conseguis fazer o que quereis. Vocês conhecem aquela história do dono da rinha de galo? Né? Antigamente tinha, né, muita rinha de galo. Essa prática é uma prática que é crime, mas tinha as rinhas de galo. Aqui na frente tem ainda, então, até hoje, um lugar que é chamado Rinha de Galo. Tá? Aonde foi o tombo? Na curva da Rinha de Galo. Né? O dono da Rinha de Galo, ele tinha 2 galos. Um galo branco e um galo preto. Aí ele anunciava: grande luta de galo. Venham, venham, façam suas apostas. E aí o galo que ele queria que ganhasse, ele botava a aposta lá em cima. Né? Lá em cima. Aí os apostadores iam, faziam suas apostas no galo branco. Né? Primeiro exemplo. Todos apostavam no galo branco. Estava pagando menos, então ele era o favorito.
Estava pagando menos, ele era o favorito, eles apostavam naquele... Ele apanhava o dinheiro da turma, apanhava o dinheiro da turma, apanhava o dinheiro da turma. Só que aí, ele estava alimentando a semana toda só o galo preto. O galo preto vinha no galo branco e metia espora no galo branco. O galo branco ficava todo arriado. Passava um tempo, ele ia lá e promovia uma outra luta de galo. E aí ele jogava a aposta agora no galo preto, lá embaixo, levantava a aposta do galo branco, todo mundo apostava no galo preto. Vai ganhar o galo preto, está pagando pouco, é o favorito. E ele dizia, o favorito, grande favorito, não podemos pagar muito nessa aposta. E eles apostavam naquele galo. E ele alimentava durante toda a semana só o galo branco. E o galo branco vinha no dia da briga e cipó. O que isso quer dizer? Quem vence é aquele que é alimentado. É aquele que está forte que vence. Se Paulo está dizendo que tem uma luta travada, se Paulo está dizendo existe uma guerra, a verdadeira guerra espiritual, está travada uma guerra, carne contra espírito. O que você alimenta é o que vai vencer. Efésios capítulo 5, versículo 18. Abre a Bíblia aí para você não perder o costume, tá? Tá olhando para a tela esperando o versículo? Eu também trouxe a minha, tá aqui, ó. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está fazendo um contraste claro aqui. Aí você vai dizer, pastor, mas fala aí, não é para beber vinho? A Bíblia proíbe? Não quero falar sobre isso agora não, vou gravar vídeos posteriores sobre isso. Mas deixa eu te dizer o que Paulo está falando. É uma coisa que tem um resultado se você praticar aquilo, e outra coisa. É um contraste. Aqui Paulo colocou vinho. Mas vamos trocar vinho aqui por outra situação, né? Vamos botar, não assista séries que tenha cenas de imoralidade sexual, ou, vamos botar, não vá em páginas digitais que tenha imoralidades, mas se encha do Espírito Santo. Não converse palavras torpes, piadas indecentes, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um contraste. O que Paulo está colocando aqui não é uma proibição e uma permissão. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui, Efésios 5,18, é um contraste. Ou você faz isso e vai ter o resultado, a devassidão, ou você vai ser cheio do Espírito Santo. Não tem como ser as duas coisas. Não tem como você visitar uma página com imoralidade sexual e ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você assistir uma série que tem cenas imorais e que vai provocar você em pensamentos imorais e ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você conversar sobre imoralidades sexuais, conversar sobre questões que minam a sua fé e ser cheio do Espírito Santo. É uma coisa que vai alimentar você ou outra. A história de Sansão é uma evidência clara disso, irmãos. O que acontece com Sansão? Vigoroso, cheio do Espírito Santo, capacitado. E aí ele tinha umas regras para alimentar o espírito, né? Um pacto nazireu. Não tocar em cadáver, não ver cadáver, não cortar o seu cabelo, não se casar com nenhuma pagã. Ele tinha o pacto nazireu para alimentar o espírito, mas aí ele começa alimentando a carne. Primeiro com a desobediência dos seus pais. Começa aqui, a desobediência dos pais. Todo mundo prega sobre os pecados de Sansão, ninguém fala sobre a desobediência dos pais.
aos pais: não vai não, é errado. Não, pai, deixa eu curtir minha vida, adoidado. E aí ele alimenta a carne. E o que acontece com Sansão? Ele mina o espírito. Até no último momento em que ele está ali, Deus falou assim: agora eu vou te envergonhar, Sansão. Ele se levanta todo ensimesmado. Afinal de contas, ele, na linguagem que nós podemos aplicar naquele tempo, eu sou um convertido. Deus, eu sou um eleito. Sou um eleito poderoso. Deus me escolheu. Mas ele quis viver a vida da maneira dele. E alimentou a carne. E ele pagou por suas escolhas. Quem ficou forte foi a carne. Se entregou nos seus prazeres. Segundo ponto, nós vamos observar que quando no versículo 18 ele está omitido aqui propositalmente, porque é a transição do ponto 1 para o ponto 2. Versículo 18, nesse contraste, o apóstolo Paulo, naquele contexto, estava dizendo para combater os falsos ensinos dos judaizantes, do seguinte: vocês receberam a pregação do Evangelho, a graça transformou vocês, vocês receberam o Espírito Santo de Deus, e agora vocês estão dizendo: nós queremos viver pela lei. O que o apóstolo Paulo está apresentando é que a vida deles, antes de receber o Evangelho, não tinha contato nenhum, eles não tinham condição nenhuma. A lei não foi suficiente para dar condição a eles de viverem uma vida que glorificasse a Deus. Deus opera, a pregação do Evangelho chega na Galácia, aquele povo se converte a Cristo, começam a viver cheios do Espírito Santo, glorificar a Deus, e de repente chega um acréscimo a tudo aquilo, e eles são convidados a viverem pelo poder da lei, praticando a lei. Olha, joia, mas para sustentar isso tudo, a lei. Ele contrasta, mais uma evidência que o apóstolo Paulo vai nos apresentar de que a prática da lei, ela é vazia em si mesmo se um coração não tiver sido convertido pela graça e o Espírito Santo habitar. Mas isso é só um moralista dizendo pode, não pode. Mas não vai ter a essência de um viver que tenha prazer no Senhor e diz: eu não faço porque o Senhor não me dá prazer nisso, eu tenho prazer em glorificar a Deus guiado pelo Espírito e não pela carne. De modo que o que o apóstolo Paulo está nos dizendo claramente no versículo 18 é que o Espírito alimenta uma vida para a glória de Deus, enquanto a lei em si mesma, ela alimenta um viver na carne. E quando o apóstolo Paulo está falando de viver na carne, ele está repetindo isso várias vezes no decorrer do capítulo 5, desde o começo do capítulo 4, ele vai falar sobre carne. É, de fato, a prática da lei exigida na carne, a saber, a circuncisão. Votos de comer ou não comer, práticas da lei exigidas na carne. E ele está dizendo, essa lei, ela subjuga. Vocês não estão subjugados à lei. É isso que está nos dizendo o versículo 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados à lei. Você entende esse versículo quando você imagina o seguinte: um povo que não tinha contato nenhum com nada que era a respeito de Deus. O que eles tinham somente era a condenação de suas consciências e a revelação da natureza. Chega alguém no meio deles pregando Cristo Jesus. E agora Deus se revela a eles em Cristo Jesus. Uma revelação especial. E aí, aquele povo que não tinha nenhum tipo de exigência para glorificar a Deus, porque não conheciam a lei, não seguiam a lei, não tinham contato com a lei, não pertenciam ao povo da lei, eles agora se convertem e vão viver para a glória de Deus. E de repente, depois de tudo isso, olha, os pregadores judaizantes chegam dizendo, e a lei? Fica onde? Não sei. Não, tem que ter a lei.
Ok. Mas a lei, ela foi insuficiente quando eles estavam na carne. E o que o apóstolo Paulo está tentando dizer para eles, eu não estou pregando o contrário à lei, eu preguei o evangelho da graça de Deus, que transforma corações, que dá o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo, e somente por ele, vocês são capazes de olhar para as leis e ver a moral de Deus revelada a vocês, e viverem de modo que a lei exige para a glória de Deus. E aí ele segue dizendo então o seguinte: lei, obra externa; Espírito, graça, obra interna, feito interno, transforma um homem de dentro para fora, muda, e aí ele vai chegar nas evidências, mas espera aqui. No ponto 2, nós vamos observar, no versículo 19 ao 23, o que está dentro do seu coração será demonstrado com suas atitudes. Ele vai, mais uma vez, fazer contraste, obras da carne, fruto do Espírito. Não adianta o crente dizer que ele é crente. Não adianta o crente vir à igreja, registrar um número no hall de membros. Isso por si só será vazio se ele não tiver uma prática condizente com aquilo que ele diz crer. É impossível, repito, a minha transição, alguém dizer, sou salvo pela graça, e viver uma vida sem nenhuma transformação. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo mais à frente, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, e com aquilo que receber de suas mãos, tem a condição de dividir com o outro. O que ele está dizendo? É uma transformação. Era uma coisa antes de Cristo, agora com Cristo é outra. Você não foi convertido a uma neutralidade, você vai necessariamente ser exigido pelo Evangelho, e essas exigências vão te levar a viver uma nova vida. Pastor, eu sou assim mesmo. Se você é assim mesmo, você não se converteu ainda, porque na verdade o apóstolo Paulo vai nos trazer aquilo que está escrito no capítulo 2, versículo 20, é Cristo que vive em mim, então não tem mais essa síndrome de Gabriela no crente, irmão. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Não tem. Eu sou crente, agora eu sou de Cristo. Eu estava ontem à noite, antes de subir para o concurso leiteiro, parei a Kombi esperando o Henrique. E aí eu atravessei para a borracharia, enquanto eu estava conversando, com 2 minutos conversando com o Ralfinho, me surgiu uma boa oportunidade. Passou um jovenzinho, bem peralta. E aí quando ele saiu, o cara falou assim, como é que vai ser diferente? O pai é assim, a mãe é assim, o primo é assim, o tio é assim, e blá blá, falou. Eu falei assim, meu irmão, presta comigo, vou falar um negócio com você. Pau que nasce torto, só Cristo endireita. Ele ficou olhando para mim e eu falei assim, ué. Tem pau tortinho, olha para a minha vida, irmão, presta atenção. Filho de Vanderlei Pinheiro Campos, nascido de um fruto, de um relacionamento impensado. Uma fornicação. As expectativas a respeito de mim, a minha avó está ali, pode comprovar. Quando eu vim morar na cidade com vovó, a família dizia, não vai dar bom não. Marilson acompanha desde quando eu cheguei. Fui morar na mesma rua que morava Leandro Gabiru. Soltava pipa em cima da casa de Leandro Gabiru, um dos fortes traficantes da época. Jogava a bola na quadra do Barão, no meio de todos os usuários.
Amigos que são amigos até hoje, que graças a Deus muitos deles tiveram a vida transformada, mas que naquela época era usuário. Eu lembro quando eu trabalhei na fábrica de bolsa de Ruth Lopes, ganhei meu primeiro salarinho, ajudei a vovó e peguei um dinheiro para comprar uma bola. E fui para a quadra do Barão todo alegre com a bola da top, aquela bola coquinho mesmo. E a molecada ficou alegre. Na hora que eu chutar a primeira vez a bola, a viatura da polícia chegou. O policial pegou a bola e falou assim: essa bola aqui eu vou dar um tiro nela. Eu peguei a bola e falei: essa aqui é minha. E o policial olhou para mim e falou bem assim: você, a bola é sua? Dá licença, sai. Aqui não é o seu lugar não, rapaz. Você está fazendo o que aqui? E aquele paredão tomando dura. No outro dia, quando eu cheguei lá de novo com a minha bola, os caras falaram: o que o cara te liberou da dura? Eu conhecia, estava lá, indo na igreja. Um pau torto que Cristo endireitou e faz desse pau aquilo que ele bem entende para a honra dele. E quantas histórias que você olha e diz assim, tem tudo para dar errado, e com a intervenção de Cristo há uma transformação. Aquilo que está dentro do nosso coração, as nossas atitudes revelam aquilo que está lá dentro. São resultados daquilo que está lá dentro. Quando Deus transforma de dentro para fora, há evidências disso no lado de fora. Quando que um crente vai dizer: não, eu estou de boa, eu sou assim mesmo. Enquanto para eu ser assim mesmo, certamente eu não estaria aqui. Ele nos amou primeiro. Quando a gente estava morto, lembra? Efésios, morto nos delitos do pecado. Ele nos amou. E aí aquilo que Ele coloca no nosso coração, essa transformação, ela vai evidenciar essa transformação quando ela é externada. O que está dentro do seu coração, de fato, será demonstrado com as suas atitudes. Um crente verdadeiro, ele não precisa falar: olha, meu irmão, sou crente e tal. Você já passou por essa experiência? Às vezes você está num lugar, a pessoa chega e tem determinadas atitudes que você logo fala assim: esse cara é crente. Se aconteceu isso com você, eu quero te dar os parabéns. Isso é uma bênção. É isso aí. Você está seguindo. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós somos miseráveis, mas eu quero dizer que está legal. É por aí mesmo. Vai continuar lutando. Determinada situação, eu estava tirando a habilitação de carro. Escute isso. E atarefado, a correria, trabalhar no campo, tirando a habilitação, aí apareceu uma proposta. Olha, para ficar mais rápido, tem um negocinho aqui e tal, não, presta atenção. Eu sei qual é o meu prazo, é 1 ano. Então, não preciso correr não, vamos fazer isso direitinho. Quando chegar na minha série, eu acelero mais o processo, mas vamos fazer direitinho. Uma aula por dia? Vou fazer uma aula só por dia, não tem problema. Beleza. Passou 5 anos depois. Um cara lá do Rio, que tem contato comigo todo dia, chega para o então, naquela época, dono da autoescola, e fala: rapaz, fulano tal tá lá, né? Você tá convivendo com ele, tá se relacionando com ele lá e tal. Aí o rapaz falou bem assim: o Everton é crente. Aí ele falou assim: como é que você sabe? Como é que eu sei? Eu apresentei uma proposta para ele e ele não quis. Eu não falei nada com ele, mas ele me mostrou que ele era crente ali. Foi o teste. Quais são as nossas atitudes que evidenciam aquilo que Deus transformou em nossos corações?
E aí eu quero olhar com você, olha o que Paulo coloca. Ele faz 4 blocos. Ele faz 4 blocos aqui. Das obras da carne. Um monte de gente dentro da igreja, cheio disso aqui, que precisa escutar pregações como essa. Pregações simples, claras, mas que vão direto ao cerne do assunto. Primeiro ele coloca assim, olha, as obras da carne são manifestas. Ele vai descrever agora. Primeiro bloco, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Primeiro bloco. Pecados voltados para a área sexual. E lá, no final, ele vai apresentar o quarto bloco também, colocando assim, só que é diferente. Segundo bloco, idolatrias e feitiçarias, pecados de ordem religiosa. Segundo bloco, idolatrias e feitiçarias. Terceiro bloco, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Pecados de ordem relacionais. Terceiro bloco. Quarto bloco, embriaguez e orgias. E aí ele abre bem um leque, né? E tudo quanto se pareça com essas perversidades. Isso que são 4 blocos e o quarto bloco junta com o primeiro. Ele abre o leque que engloba tudo. Primeiro, os pecados de ordem sexuais. Aquilo que se vê, aquilo que se deseja e aquilo que se pratica. Quando ele coloca orgias, ligando o versículo 21 ao versículo de número 19. Quantos crentes que sentam aos bancos das igrejas, domingo após domingo, e carregam, pelo menos em uma dessas 3 áreas, pecados dessa natureza. Moralidade, você viu, a impureza do pensamento, ou a orgia, a prática. O campo deles é pequeno, gente. O deles é pequeno. Não adianta um crente querer ter 2 caras só puderem, não. Ou ele vai virar um sem vergonha mesmo, que não está nem aí, ele vive dizendo que é crente e com toda a carniça de pecado nas suas costas. Ou então, ele sai fora. Rápido, tem pouco tempo de esconder. E certamente você pode pensar rapidinho aí que você vai começar a identificar. E está lá, tranquilo. Seguindo como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, que doideira que você deve estar. Você não anda na noite, você nunca foi da noite, você não tem noção de casas que fecham, presta atenção, casas que fecham, final de semana, vão para um sítio, fecha aquele sítio, aquela casa, e lá tem de tudo. Uma menina foi convidada para ir para uma festa, já maior de idade. Por isso que não deu problema e também que eu não toquei a situação para frente. Foi convidada para uma festa, chegou lá. A festa era isso. Toda sorte de imoralidade sexual e orgia. Ela falou, não, que é isso? Eu fui convidado para uma festa. O ditado diz que quem se mistura com porco, farelo com homem, não adianta. Se foi, é porque não foi lá para louvar o Senhor. Não estava indo para um culto. Né? Aqui. Ontem teve uma festa. Ilha fechada. 600 e tantas caixas de cerveja. Bombou. Sabe como é que bombou? Facada, tentativa de homicídio, gente se jogando no rio tentando se matar, gente virando o barco do outro. Aconteceu aí, ó. E não adianta ficar zangado comigo não, irmão. Aqui não tem meia conversa de pregação. Eu não combato meio pecado.
É pancada. Ah, foi lá se divertir com o capeta. Foi abraçar o diabo e dançar. Isso é diversão e vai ser a diversão eterna de todos aqueles que buscarem viver uma vida dessa maneira aqui na terra. Vai ser a diversão eterna deles. E outra, aqui está sendo punido pelo prazer da carne. Lá no inferno não vai ter prazer não, tá? Lá vai sentir nojo e vai fazer. Lá vai ranger os dentes e vai estar fazendo. Quando parar de dançar, o capetão dá uma garruchada na bunda. Dança mais. A gente está rindo de uma realidade que está bem ali na frente, o inferno. E as pessoas estão vivendo os seus próprios infernos aqui, cheio de prazer. E quando chegar lá, não vai ter prazer nenhum mais. É lago de fogo e enxofre. Que prazer que tem nisso. E nós não podemos viver um cristianismo como se fosse os tais também. Nós não podemos viver uma vida cristã dúbia, que nos enquadre no mesmo nível destes. Não para nos sobrepor a eles, mas porque se Cristo opera em nós, trabalha em nossos corações, nós necessariamente precisamos dar evidências daquilo que Cristo fez em nossos corações, ou então Cristo não fez nada em nossos corações. Timothy Keller diz: ou Cristo é tudo ou nada. Primeira sorte, imoralidade, os pecados de características de imoralidade, pecados de características sexuais. Aí o segundo bloco ele coloca de pecados de características de ordem religiosa, de idolatrias e feitiçaria. É pecado. Idolatria é pecado. Nós, como seres humanos, somos nosso coração é fábrica de ídolos. Tem uns ídolos materiais, né, construídos como imagens daquilo que está no céu, na terra ou debaixo da terra, conforme Salmo combate, conforme Êxodo combate, mas que eles estão cegos a ver. Idolatria é pecado. Mas também existem aqueles ídolos emocionais que nós criamos. Existem aqueles ídolos situacionais, nós colocamos situações como ídolos. Existem aqueles ídolos dos nossos confortos que nós produzimos em nosso coração e depositamos continuamente a nossa fé naqueles ídolos. Feitiçaria. Feitiço do bem. Feitiço do bem. Está na palavra aqui, presta atenção, a palavra já diz macumba, nem a palavra está falando certo. Se fosse coisa boa, é boa cumba, né? É macumba, presta atenção. A feitiçaria de toda ordem é pecado, fere a Deus. Pecados de ordem religiosa. Toda religião leva a Deus. Deus é um só. Está aqui, ó, caiu na arapuca do pecado de ordem religiosa. Idolatria, feitiçaria. Paulo está dizendo aos Gálatas, e remete a nós, naquele tempo eles eram pagãos que tinham vários deuses e para tudo eles tinham um Deus para adorar. A prática daqueles feitiços, daquele mística, era comum naquela região. O apóstolo Paulo vem combatendo. Agora presta atenção. Agora que os crentes se lascam com Paulo. Presta atenção. Pecados de ordem relacional. Aqueles pecados que crente não é coisa à toa. Isso aí, pastor, bobeira. Pode ser boa, pastor. Um ódio do bem. Isso é bom, pastor, invejinha à toa. Que é isso, menino? Não tem nada a ver não, presta atenção no que o Paulo está falando aqui. Presta atenção. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja. Pecados de ordem relacional que os crentes estão contentes em comunhão, cantando somos corpo e
com ódio um do outro. É assim bem ajustado, ciúme, totalmente ligado, egoísmo, unidos, dissensões, não sei o que, eu não gosto daquele jeito dele, e vivendo em amor, cheio de inveja. Meu irmão, você não teve um encontro genuíno com Cristo, o Espírito Santo não está habitando no seu coração, você está alimentando a sua carne e está batendo palma para o diabo dançar com a sua vida. É meu Deus mesmo. Preste atenção, irmãos. Se você tem que... Não esqueça o ponto que eu estou pregando, tá? Estou no segundo ponto. E o ponto está dizendo: o que está dentro do seu coração será demonstrado com suas atitudes. Tá bom? Ah, pastor, eu sou um ciúminho. Carne. Ah, pastor, eu tenho, minha vida é tão corrida, se eu não cuidar de mim, se eu não buscar ter um tempo para mim. Egoísmo. Egoísta. Ah, pastor, aquele irmão não me desce. Eu não consigo me aguentar, eu explodo. Se alguém passar por mim no trânsito e cometer uma infração de trânsito, eu boto a cara para fora mesmo, eu grito, eu xingo e não estou nem aí. Ódio saltando pelas ventas do crente. Falta de conversão. Talvez Deus tenha começado uma obra na sua vida, mas Ele está trabalhando. E que Deus esteja trabalhando para te transformar, que você entenda a palavra de Deus te confrontando para te ajustar, e que você se submeta a ela, para você ser aperfeiçoado à imagem de Cristo, porque senão está no zero. Tem nada aí ainda. A pessoa iracunda. A pessoa cheia de um monte de dissensão, né, na igreja. A dissensão começa quando você tem uma divergência com o irmão. Aí, em vez de você ir naquele irmão, bater um papo com ele, poxa, você falou uma situação, eu penso diferente. Aí o que a pessoa faz, em vez de ir nele, vai no outro. Rapaz, fulano e tal pensa assim. Por que ele pensa assim? Eu não achei legal ele pensar daquele jeito. Dissensão. As facções que são criadas da igreja, eu gosto da igreja assim, eu prefiro assim, eu queria que fosse daquele jeito, tinha que ser assim. Mas a igreja não tem que ser de jeito nenhum, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. O seu jeito não importa nada, o seu jeito não interessa, o que interessa é o jeito das Escrituras na vida da igreja. E por último, pecados de ordem pessoal que devem ser cuidados, porque aqui ele coloca embriaguez. Lá dentro de casa, pastor, tem ninguém vendo, chapa o coco. Ah, pastor, estou tentando. Paulo está juntando aqui os pontos e dizendo, olha, não adianta fugir para lado nenhum, não. Se for visível, é pecado. Se for na boa intenção de uma boa religião, pecado. Se é aquele negócio que não é escandaloso, né? O terceiro bloco são os pecados não escandalosos, né? É só um ciúme, isso não é escândalo, não tem escândalo, só porque tem um ciúme. Quem passou por uma disciplina, quem aqui já viu a igreja fazendo disciplina bíblica por causa de ciúme? Egoísmo? Não, né? Então a gente precisa ajustar o buraco, porque o buraco é mais embaixo, tá? A disciplina bíblica é sim para o pecado público e escandaloso, mas também deve ser praticada com aqueles pecados relacionais que nós estamos empurrando com a barriga e ninguém está nem aí. E aí agora Paulo fala o seguinte, aí tem aquele pecado também que a pessoa fala assim, não, mas eu não tô, aqui não está fazendo mal para ninguém, só para mim mesmo. Tomar o
o gambazão, né, que bebe em casa, chapa o coco, está lá ferrado em casa, só está fazendo mal para mim mesmo, é pecado, irmão. Se ninguém está vendo, é pecado. Pecado não é aquilo que você faz só contra mim, não, também contra mim, contra o seu irmão. Mas aquilo que fere o coração de Deus, está fora das Escrituras, é condenado pelas coisas, é pecado. Ah, pastor, eu concordei junto com a minha esposa e nós, não tem problema. Nós vamos fazer um swing. Está concordado, está tudo certo. Então não tem ninguém ferindo ninguém. Tá, em São Fidélis também já está se espalhando essa modinha, tá? Tá tudo certo. Troca de casal, depois volta ao normal, tá tudo certo. Irmão, não interessa se tem comum acordo, não interessa se tá legal, se tá jóia, se tá todo mundo gostando. Se a Bíblia condena, é pecado. E qual que é o resultado, meu irmão? Não herdarão o reino de Deus. O que não dá para aturar é crente trazendo desculpas da palavra de Deus para praticar os seus pecados, dizendo assim, não, está tudo certo e eu vou para o céu. Não tem nada a ver. Mas aí ele vem agora trazer a mexerica. A mexerica, né? Pensa na mexerica, o fruto do Espírito. Imagine que esse fruto do Espírito é a mexerica. Eu gosto, né? Lídia também gosta de uma mexerica, uma tangerina, né? Você pode chamar de tangerina, mexerica, tem outros nomes, né? Vários nomes. Pocã, se você quiser. Mexerica. Imagina um fruto, uma mexerica. Esse fruto do Espírito aqui. Por quê, pastor? Porque, presta atenção, ele fala o fruto no artigo definido, mas ele vai dar várias características desse fruto. É como se fosse vários gominhos, e cada gominho fosse aqui, representado pelo apóstolo Paulo. Amor, alegria, outro gominho, paciência, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz assim, quanto essas coisas, ou quanto essas virtudes, depende da sua versão, na minha está quanto essas virtudes, não a lei, é que é o seguinte, não existe nas escrituras do Antigo Testamentário exigência escritas da lei para isso. Né? Um fruto do Espírito. Né? Não há lei que condene isso. Não há lei que vai condenar. Se você ama, se você é alegre, se você vive em paz, se você é um cara paciente, é benigno, é bondoso, é fiel, é manso, tem domínio próprio, você está refletindo Cristo, não está refletindo a lei, está refletindo aquilo que Cristo veio e viveu aqui. Não há lei, não tem condenação se você fizer isso. Quando Paulo contrasta, tem condenação, não vai receber o reino, dizendo, não há lei, não tem, a lei não condena. Isso aqui é aquilo que está para a lei como se fosse livre de qualquer crime, abordagem. Nós precisamos, amados, ser crentes que evidenciem Cristo. Como Cristo era manso, Deus é manso. Como Cristo era humilde, eu preciso ser humilde. Como Cristo era bondoso, misericordioso, cheio de compaixão, amor. Preciso ser. Não é opcional. Já vem junto. Eu sou cristão. Opa, cristão. Cristo. Pequeno Cristo. Vem junto. Versículo 24 a 26, a conclusão nos diz que viver no Espírito é um compromisso prático. Viver no Espírito é um compromisso prático. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Opa, não tem mais vida carnal, não tem crente carnal mais. Acabou, está aniquilado. 2:20 de Gálatas, mais uma vez eu trago esse texto dizendo, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé ou na fé do Filho de Deus.
Você crucificou. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí ele diz, se vivemos, o verbo, né? Viver, praticar, pelo Espírito, andemos, prática, andar, de igual modo sob a direção do Espírito. Ou seja, o Espírito me deu vida. E a esse Espírito que me dá vida, ele me conduz a viver a vida de Cristo. Contínuo, constante e crescente. É um chamado prático para andar, para viver, ser guiado pelo Espírito e não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo primeiro chama atenção lá, fazendo a diferença, o que um faz e o que o outro faz. E agora ele diz o seguinte, tem o Espírito Santo, você vai viver de modo que você evidencia que você tem o Espírito Santo. Se você não tem, você vai provocar, vai ser arrogante, você vai ter inveja uns dos outros. Ele termina apresentando essas, mais uma vez, duas evidências, vida no Espírito e vida na carne. Viver no Espírito é reagir ao que Deus fez por nós. Ele fez o que ele viveu, porque ele cumpriu as exigências da lei, porque ele absolveu a ira, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados, porque ele nos deu a liberdade, porque ele nos tirou do jugo da escravidão, do pecado, do peso da lei, incapaz de ser toda cumprida por nós, ele cumpre ela todinha. Agora ele nos exige, olha, eu fiz para salvar vocês, mas eu não salvei vocês para vocês continuarem fazendo as mesmas práticas que vocês faziam antes de conhecer a minha história, saber que eu sou o que eu fiz, antes de ter o Espírito no meu coração. Não podemos negligenciar as exigências do Evangelho. 3 aplicações finais. A aplicação está aqui não. A aplicação que o Espírito dá na palavra, não. Ela fica viva. Primeiro, está alimentando sua vida espiritual adequadamente, dia após dia, semana após semana. Você está tomando sopa do hospital. O que o crente que alimenta o Espírito tomando sopa de hospital? É que ele está doente. Ele está doente. O cara fica internado, a comida é sem sal, não é regrada, ela é fraca. Um negocinho. Não é comida ruim. É comida de hospital. Eu não posso, hein? Pode ter gente que fala, é boa. Né? Então, vou te perguntar, você quer almoçar amanhã comigo no hospital ou lá na Chimarrão? Friburgo, Muri, né? É comida. Crente que se alimenta de sopa do hospital é crente doente. Aquele crente que lê um versículozinho bíblico por semana da caixinha de promessa, faz uma oração de tabela, né? Aquela oraçãozinha só para cumprir a tabela antes das refeições, e tem um momento de busca a Deus, está alimentando o Espírito com sopa rala. Como é que você está alimentando o seu Espírito? Está indo a fundo nas Escrituras? Está abrindo a Bíblia, vendo onde está escrito, o que está escrito, por que está escrito? Ou só abre a Bíblia no dia de culto? E aí? Sopa rala. Crente doente. Espírito mal alimentado. Vida propícia para viver tropeço após tropeço, trazendo ferimento ao coração de Deus e ao próximo. Segunda aplicação, preste bem atenção. A evidência prática do seu viver que mostre que você
foi alcançado por Cristo, ou você só é cristão porque você fala que é cristão. Tem crente com testemunho, irmão, amargo, que é difícil. Você está no mesmo lugar que o cara, e o cara fala assim, não, eu sou crente, vou em tal igreja. Você, Deus do céu, puxa vida, isso aí não é querer se colocar acima. É a realidade. Falando de questões verdadeiras, práticas. Não estou falando de ficar apontando o dedo, subjugando, se achando superior. Como? Quando eu falar de você para alguém que não é crente e que te conhece, o que aquela pessoa vai dizer? Rapaz, é assim. Ah, fulano conheço. De vez em quando eu passo uns sustos, irmãos. De vez em quando eu passo uns sustos. Fulano de tal está indo lá na igreja. Ih, rapaz, fulano de tal está indo lá. Às vezes Deus está trabalhando na vida dele, né? Às vezes está diferente. Quando o gabinete, sabe que o gabinete do pastor, você não bate na porta do gabinete do pastor, né? É o gabinete do pastor que bate na sua porta, é diferente. Quando o gabinete do pastor bater na sua porta, a palavra de Deus vai te exigir. E nós não estamos querendo ser uma igreja cheia de gente que não evidencie Cristo. Não estou preocupado nem um pouco. É uma igreja numerosa, que vale tudo para ser grande, cheia de gente. Não estou preocupado. Terceiro, para concluir, quando você avalia o seu coração, colocando os dois espelhos assim na sua frente, olha, obra da carne e obra do fruto do Espírito. Onde você se vê mais? Seja sincero com você mesmo e com o seu coração. Faça esse exercício matutinamente. Vou pegar aqui o espelho do fruto do Espírito e o espelho das obras da carne. Onde eu estou me vendo mais? Eu não estou te exigindo ser glorificado aqui na terra. Mas a palavra de Deus está nos exigindo que nós venhamos ter mais do fruto do Espírito do que das obras da carne. Se você tiver 50-50, já tem uma coisa errada. Se tiver mais obra da carne do que fruto do Espírito, está muito errado. Está tudo errado. Tem mais fruto do Espírito? Se dedique mais em oração. Vai mortificando a carne. Vai abandonando seus ídolos. Vai abandonando suas feitiçarias pessoais, suas mandingas espirituais. Vai deixando de lado um viver todo regrado por si mesmo, ensimesmado, convencido por si mesmo, do seu jeitão de ser, e vai se amoldando à imagem de Cristo, pedindo: Senhor, Espírito Santo, trabalhe em mim. Me conforma à imagem de Cristo. Me ajuda contra esse pecado. Quebre o meu coração. Me quebrante. Me joga na forma. Faça o trabalho do ourives, né? Aquela joia, aquele ouro cheio de impureza, e aí aquece-se a 500 graus, 1000 graus, e aí as impurezas vêm para cima, o ouro derrete, e o ourives vem e tira a sujeira todinha, limpa as impurezas, aí fica só o líquido purinho, aí ele vai e coloca na forma, faz uma peça, uma joia preciosa, que evidencia glória. O ouro puro, sujo, não tem glória nenhuma, parece um pedaço de caial. O Espírito Santo trabalha nessas caial, nessas pedras duras, e vai nos conformando para nos fazer uma joia preciosa, para glorificarmos a Deus, sermos usados por Ele. Feche seus olhos. Quero orar com você nessa noite, quero que você ore nessa noite. E não saia daqui com um sentimento dizendo: olha, o pastor veio para cá como um santarrão, cheio de dedos apontados para mim, querendo dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo.
Não saia daqui o seguinte: Deus, obrigado por me amar tanto e me orientar a viver uma vida em conformidade com a sua palavra. Esse servo humilde que está aqui pregando é aquele que se quebranta diante de Deus e fala: Senhor, a sua palavra, ela vem para mim primeiro, ela vem me enquadrar, e ela só é viva quando praticada pelo pregador. Um sermão construído com a vida, um sermão evidenciado com a vida. Saia daqui dizendo: Deus, obrigado porque o Senhor me ama, de tal forma que me exorta, me confronta, me fere. E aí, como Agostinho falou, feriste-me com a tua palavra, feriste-me com a tua palavra, por isso te amei. Se Deus está tocando no seu coração, se Deus está indo lá no fundo da sua alma, te mostrando uma realidade de vida, se quebrante e diga: Senhor, haja com a sua palavra em meu coração, me encha com o seu Espírito Santo, tire as minhas impurezas e me use, me transforme para evidenciar Cristo. Senhor, ó Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela é cajado, ela é espada, mas também ela é bálsamo e pastos verdejantes para todos quantos querem viver uma vida que verdadeiramente te ama para a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, opere em nós, de modo que o Senhor apareça e nós venhamos diminuir. De modo que Cristo seja tudo em nós e nós sejamos nada. Ó Pai, que o Senhor possa, no poder do Seu Espírito, tocar naqueles corações que ainda precisam de ajuste. Que o Senhor possa ir de encontro àqueles que estão fracos à beira do caminho, aqueles que estão sendo submergidos pelo mar bravo nesse tempo, Senhor, da frieza espiritual. Ó Deus, segure nessas mãos, fortaleça os nossos irmãos, ó Deus. Nós não vamos nos deixar para trás. Desperte em nós um sentimento de ir em busca daquele que está cansado e ser, ó Deus, âncora para eles, ó Deus. Ó Pai bendito, opere no meio do seu povo, santificando, fortalecendo, iluminando, direcionando, capacitando, para que nós venhamos viver para a sua glória. Em nome de Jesus nós assim oramos. Amém e amém.